Marília, sobre essas mudanças climáticas provocadas pelo homem e o que pode ser feito para mudar essa realidade. Eu converso agora com a engenheira ambiental, a Marília Vendrúsculo, que está aqui comigo. Marília, primeiro, obrigada pela sua presença. Sempre quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas ficam, ai, mas que assunto chato, vai falar de meio ambiente, vai falar de queimada, vai falar das nossas riquezas naturais. Acho que nunca foi tão importante, diante desses números e esses estudos da ONU, a gente falar e se colocar como responsável também, né? Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela reportagem. Foi tudo muito bem colocado e acho muito pertinente a gente tratar desse assunto nesse momento. Sobre essa questão, né, de as pessoas sabem desses problemas ambientais. O que a gente precisa fazer é mudar a nossa atitude. É essa o X da questão. E quando a gente fala de atitude, falta comportamento. Eu falo de comportamento. Nós mostramos uma reportagem aí sobre a questão do lixo reciclável. Tem gente que ainda não dá importância a isso, Marília, e não pensa a longo prazo o impacto que isso tem no nosso futuro. Sim, a gente tem que pensar que assim como nós saímos de casa para ir adquirir um produto no mercado, nós, se não temos uma coleta seletiva na porta da nossa casa, nós também temos que pegar esse resíduo e destinar, porque nós temos várias empresas, cooperativas, que fazem esse trabalho de recuperação, né? Isso toca num assunto bem delicado, né? Que é a questão dos governadores, né? Municipais, estaduais, do nível federal também, de incentivar, né, de alguma forma, a esse desenvolvimento dessa coleta seletiva. É importante, eu acho, que a gente falar de poder público. No seu entendimento, você acha que as nossas políticas ambientais, elas colaboram, elas de fato protegem essas questões? Porque o que a gente vê hoje é um descuido, e principalmente em relação a esse período, quando a gente fala de queimadas, Marília. Nós sabemos que hoje você recebeu uma multa por um crime ambiental pesa bastante, mas chegar até essa pessoa é muito difícil. Você acha que seria necessária uma mudança de política pública, ou até quando a gente fala em relação às leis aqui no nosso país? A questão da legislação na área ambiental, ela é muito rica aqui no Brasil. O que acontece? Acontece que falta alguns complementos de políticas públicas. Exemplo, sobre o desmatamento. A gente precisa ter fiscalização, a gente precisa ter poder de nós consumidores também, né? Poder comprar exatamente de empresas que a gente sabe que não estão denegrindo a parte do meio ambiente, né? A gente precisa também de políticas públicas para incentivar o transporte coletivo e deixar de incentivar o transporte individual, que é o que a gente tem hoje, por exemplo. A gente precisa de políticas públicas para a gente deixar de ter veículos individuais com pouca eficiência e utilizando ainda combustíveis fósseis. Nós já temos aí no mundo há muito tempo, e até aqui no país, a tecnologia híbrida, né? Então, é isso que tem que acontecer, tem que ter uma mudança. Mas o que quer dizer isso, a política pública ajudar? Ter incentivos fiscais, porque são produtos que fogem do orçamento da população em geral. Então, por mais que muitos tenham intenção de ajudar, de alguma maneira, não conseguem por causa do poder aquisitivo. Você tocou num ponto muito interessante, porque quando a gente fala em participação, vamos usar esse termo, prestigiar as empresas, porque eu acho que essa parceria público-privada é muito importante para caminhar nessa questão. Mas para o consumidor, para o homem, como a gente citou na reportagem, ainda é tudo muito caro. A gente sabe o quanto custa hoje para uma empresa investir nessas questões, né? Fica caro, e isso acaba no resultado final para o consumidor. Nós falamos de coleta seletiva, podemos falar de água, consumo de água também, de uma maneira geral, né? Como quem está assistindo hoje pode colaborar para que a gente tenha aí
uma perspectiva melhor, porque a gente fala da questão de desastre ambiental, muitos causados pelo homem. Nós tivemos aí recentemente Brumadinho, citamos algumas outras na reportagem, aí queimada então aqui no nosso interior tem praticamente todo dia. Como nós podemos, enchentes também, o Léo citou muito bem aqui, hoje o que a gente percebe é chove um pouquinho, faz calor, um dia muito forte, no outro dia chove, quando chove, rua, avenida, cidades inteiras alagadas, perdas aí irreparáveis, né? Na prática comum, como eu posso ajudar? O que eu tenho que pensar e fazer hoje para a gente avançar nessa questão? Tá, o que a gente precisa fazer? Nós, como pessoas individuais, a gente não consegue sozinho mudar numa mudança de um clima do país, do mundo, aliás, inteiro, né? A gente pode mexer muito no nosso microclima. Então, a gente pode fazer o quê? Respeitar a uso e ocupação do solo, deixar os 25% de solo de permeabilidade, área verde dentro do nosso imóvel, por exemplo. A gente pode evitar de colocar fogo, que ainda é um hábito em matos, e que isso se atrele para frente, né? A gente tem que fazer, sim, o processo de redução de uso de combustíveis fósseis, né? Tentar usar o combustível alternativo, que hoje é o etanol aqui no Brasil, por enquanto, e mais popular, né? Tentar usar o transporte coletivo ou compartilhado com mais pessoas. Isso são pequenas ações que, se todo mundo fazer, isso vai gerar um resultado importante. Tá certo, Marília. Muito obrigada pelo bate-papo, viu? E um grande abraço a você. Obrigada. Até mais.